Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho sobre como aplicar efeitos de preenchimento um pouquinho mais personalizados no Excel, né? Como você aplicar tanto em células quanto em intervalos, quanto em planilhas inteiras, tá? Efeitos de preenchimento com gradiente e também com textura, né? Com padrão geométrico. O procedimento é bastante simples, tá? Mas ele está um pouquinho escondido ali, ele não está exatamente na ferramenta que a gente costuma utilizar para esse tipo de ação, né? E você deve me perguntar, poxa, Edu, para que eu usaria isso aí? Tá? Meramente visual, tá? É algo meramente visual, não tem nenhuma aplicação prática para sua planilha, é só para deixá-la um pouquinho mais destacada, caso você queira colocar um efeitozinho ali um pouquinho que não fique tão chamativo, né? Eu também já vou explicar um pouquinho sobre isso, para não deixar sua planilha chamativa demais, ok? Mas meramente visual. É só para deixar uma frescurinha na planilha, para ela ficar mais bonitinha e tudo mais, tá? Mas não tem efeito prático. Então vamos lá, aqui por exemplo, tá, eu tenho um título de uma planilha, tá, e ela tá com efeito de gradiente, então você consegue perceber que ela tem esse fadezinho aqui, né, então ela começa com uma cor sólida e vai se dissolvendo até chegar à parte branca aqui. Naturalmente eu tirei exibição, né, eu vim aqui em exibir e tirei exibição das linhas de grade, né, para ficar mais bonitinho aqui eu tirei exibição das linhas de grade. A gente pode fazer isso também, por exemplo, né, uma tabelinha, eu criei uma tabelinha aqui, então a gente tem um efeito de gradiente aqui, tem um efeito de gradiente aqui também nos itens e um efeito de textura aqui. Obviamente, né, não é legal a gente ficar inserindo muita coisa numa planilha, né, muitos efeitos, né, porque ela acaba ficando pior ainda, né? Então é melhor mais simples, tá, do que cheio de frescura, né? Mas é interessante aprender isso aí para pelo menos, né, você personalizar um item ou outro, alguma coisinha ou outra. E depois eu te explico como você pode destacar uma imagem utilizando esse efeito, tá? Que no caso da imagem pode até ficar legal dependendo do caso. Então vamos ao que interessa. Eu estou com a minha planilha 1 aqui, eu coloquei 4 intervalos aqui mesclados, tá? Eu já vou explicar por que eles estão mesclados, tá? Para a gente utilizar essa ferramentazinha. Tecnicamente, quando você vai mexer com cor de preenchimento no Excel, então você vem geralmente aqui na guia página inicial, no grupinho fonte, né? A gente tem o botãozinho cor de preenchimento, que é esse botãozinho que tem o ícone do baldezinho aqui. Então você vem aqui, clica, né, claro, com o intervalo onde você quer aplicar essa cor selecionado, né? Você escolhe uma cor aqui. Se a cor não tiver aqui, você vem em mais cores, aí você escolhe uma cor personalizada nesse hexágono, ou vem aqui em personalizar, escolhe nessa gaminha de cores que a gente tem aqui, tá? Uma cor que você acha interessante. Troca a tonalidade dela aqui para uma tonalidade que você acha legal, ou então pode utilizar um código específico de cores, né? No caso aqui o RGB, que é o padrão, inclusive eu tenho um vídeo falando sobre como utilizar cores específicas, né? Através de código RGB, você pode utilizar aqui o código e criar uma cor específica, né? Só que basicamente, você dá um OK aqui, tá? Basicamente essa aqui é uma cor sólida, tá? Não tem nenhum efeito. E você não vai encontrar o efeito dentro da ferramenta cor de preenchimento, tá? Com esse intervalo selecionado, vamos aplicar um efeito de gradiente aqui, tá? Com esse intervalo selecionado, você vai clicar aqui, ó, na caixinha de diálogo do grupo fonte, tá? Então, no grupo fonte, a gente tem esse botãozinho aqui embaixo, com uma flechinha, até uma setinha, né? E essa ferramenta aqui chama-se caixa de diálogo, né? Clicando aqui você tem um acesso a uma gama um pouquinho maior, né, de ferramentas relacionadas àquele grupo ou as ferramentas que pertencem àquele grupo. Então todos os grupos, todos não, né? Grande parte dos grupos vai ter esse botãozinho aí, tá? De caixa de caixa de diálogo para você abrir ferramentas mais específicas relacionadas às que você tem lá dentro. E aí aqui é muito simples, tá? Além, claro, das ferramentas presentes aqui em todo o grupo que você pode personalizar, tá? Como alinhamento, fonte, borda, tá? Você tem aqui uma abinha chamada preenchimento. E dentro dessa abinha preenchimento, você pode escolher as cores sólidas, tá? Como a gente escolhe aqui no íconezinho aqui da cor de preenchimento. Mas você pode escolher também efeitos de preenchimento e padrão. É muito simples, tá? Os efeitos de preenchimento aqui compreendem basicamente o gradiente, tá? Então você tem essa abinha gradiente aqui com duas cores, tá? O PowerPoint, por exemplo, ele tem uma gama um pouquinho maiores, né? Uma gama um pouquinho maior de personalização para esse tipo de efeito, mas o Excel não tem tanto não, até porque a gente acaba não usando muito isso. Isso aí é só para personalizar uma coisinha ou outra, não é para a gente usar com exagero, né? A cor 1, você vai perceber aqui que a gente tem dois modelos de cores, né? Então você consegue ver a variação aqui embaixo. E aqui o sombreamento, tá? Então a gente tem o sombreamento horizontal, de forma que as cores vão obedecer uma sequência horizontal, e aqui as variações. Você pode clicar em qualquer uma dessas variações para escolher ela, tá? Então aqui a gente tem a variação da cor 1 em cima e a cor 2 embaixo, né? Cor 2 em cima e cor 1 embaixo, e a cor 2 no meio e a cor 1 nos extremos.
O mesmo acontece no sombreamento vertical, a diferença é que a posição muda, né? Então a gente tem um sombreamento diagonal também, tá? Um diagonal para cima, diagonal para baixo, sombreamento vindo do canto e um sombreamento partindo do centro, sempre utilizando duas cores. Eu vou colocar esse sombreamento aqui vertical, não, vamos colocar horizontal aqui, tá? E vou escolher esse padrão aqui, de colocar a cor 2 em cima e a cor 1 embaixo. Aí você, claro, só troca aqui. A cor 1 eu vou deixar branco mesmo, tá? E a cor 2 eu vou colocar um verdinho, tá bom? Então eu vou colocar deixa eu colocar um verdinho um pouquinho mais claro, tá? E aí a gente dá OK. Claro, você pode escolher as variações aqui, tá? Então eu vou escolher essa variação aqui, tá? De cima para baixo, tá? Então eu vou colocar a cor aqui, cor 2, cor 1. Vou dar um OK, OK e beleza. Tá aqui a minha corzinha de preenchimento. No caso, um efeito de gradiente, tá bom? Aqui nesse segundo item, né, nesse segundo intervalo, eu vou clicar em fonte novamente, preenchimento aqui, efeitos de preenchimento, gradiente, e eu vou escolher, no caso, um diagonal para baixo aqui, vou trocar as cores, vou colocar, por exemplo, tá? No caso aqui um azulzinho claro e aqui em cima um azulzinho mais escuro, tá? Então eu vou dar um OK, deixa eu colocar esse primeiro modelo aqui de variação, né? Vou dar um OK, OK, perceba agora que o preenchimento, né, o gradiente, ele está um pouquinho mais diferenciado. O que você tem que notar em primeiro lugar aqui? Que esse é um intervalo mesclado, tá bom? Então as células estão mescladas aqui. Então o efeito de preenchimento vai ser aplicado para o intervalo todo. Vamos supor que esse intervalo aqui não tenha células mescladas, só células individuais. Então eu vou desmesclar, tá bom? Olha o que acontece quando existem células individuais selecionadas. Então o efeito de gradiente vai ser aplicado para cada uma das células, ok? Então para que você tenha esse efeito aqui gigante, né, dentro de um intervalo, então você precisa definir que isso aqui é um intervalo só, ou seja, fazendo uma mesclagem dele, tá bom? Então aí no caso, o efeito de preenchimento vai entender esse intervalo como um único local e não várias células individuais. É claro que se você quiser trocar as cores, tá? É só selecionar aqui, vir aqui novamente na caixinha de diálogo, preenchimento, tá? Efeitos de preenchimento, é só você trocar as cores ou o padrão, tá bom? Você não precisa desfazer, você não precisa apagar, você não precisa tirar o efeito de preenchimento para fazer de novo, tá? Mas caso você queira retirar esse efeito de preenchimento, é muito simples, tá? Com esse intervalo selecionado, você não precisa nem vir aqui na caixinha de diálogo, tá? Você clica diretamente na setinha da cor de preenchimento e é só escolher o botãozinho sem preenchimento, tá? E agora o preenchimento fica vazio novamente. Nesse quadrinho aqui eu vou te mostrar então como aplicar o efeito geométrico, né? O efeito que eu me atrevi a chamar de textura aqui, tá bom? A mesma coisa, você seleciona o local, vem aqui na caixinha de diálogo, preenchimento, e ao invés de efeitos de preenchimento, você vai colocar aqui em cor do padrão e estilo do padrão, tá? Você vai trocar essas duas opções. O estilo do padrão, né? Você escolhe o estilo de preenchimento, aqui o estilo de textura. Eu vou colocar esse diagonal cruzado aqui, por exemplo, e aqui a corzinha, tá? Que você vai utilizar para ele. Vamos supor que a sua cor não esteja presente aqui, tá? Você pode escolher o botãozinho mais cores, vir aqui no hexágono, né? Escolher uma cor, personalizar aqui, escolher a tonalidade da sua cor também, tá? Você pode modificar como se fosse uma cor sólida normalmente, ok? Só dá OK aqui, escolher o estilo do padrão, dá um OK aqui, aí você consegue perceber que aqui a gente tem um efeito. Se você estiver vendo em tela cheia, você vai conseguir perceber que existe um efeito padronizado aqui, né? Aparentemente, com a tela comum assim, parece que é uma única cor, né? Mas na verdade tem um efeitozinho aqui de textura. Poxa, Edu, tem como aplicar esse efeito numa planilha inteirinha? Tem, tá? Então aqui minha planilha 5, por exemplo, ela está com efeito de textura completo. Para isso, deixa eu criar uma planilha em branco aqui, no caso a planilha 6, né? Para isso, caso você queira selecionar a planilha inteira, você vai clicar nesse triângulozinho aqui que fica aqui bem no cantinho, né? Entre os divisores de linhas e colunas, tá? Então você clica aqui nesse triângulozinho aqui no divisor de títulos e clica novamente aqui guia página inicial, clica na caixinha de diálogo do grupo fonte, vem em efeito de preenchimento, escolhe aqui um padrão, tá? Então vamos escolher esse padrãozinho aqui, vertical, listrado, vamos colocar um laranja, tá? E vamos dar um OK. Então agora a gente tem um efeito de preenchimento aqui. Lembrando novamente, claro, que se você selecionar tudo aqui, vir um efeito de preenchimento e escolher um gradiente, por exemplo, então vamos deixar esse gradientezinho aqui, esse que começa aqui de cima, por exemplo, e vamos dar um OK e um OK. Lembre-se que essas células aqui são individuais, tá? Cada uma dessas células vai receber esse tipo de preenchimento, ou seja, você vai ficar com esse preenchimento aqui de linha por linha. Você precisaria, no caso, né, selecionar então todo esse intervalo e mesclar ele inteirinho. Só que aí, claro, né, já deixa de ser uma planilha funcional se você mesclar a sua planilha inteirinha num único intervalo, né? Então preste bastante atenção nisso. Obviamente, né, caso você queira realmente aplicar um efeito de preenchimento dentro da sua planilha de forma que as células fiquem individuais, você pode utilizar um plano de fundo, né, para a sua planilha, né, que tenha uma textura, né? Um plano de fundo, uma imagem como plano de fundo que tem uma textura.
Uma dica interessante que eu te dou é para não ficar enchendo muito sua planilha de efeitos, né? Por exemplo, essa aqui já tem 3 efeitos, né? É um pouquinho exagerado, tá? Então, no título, acho que seria legal, seria bacana, por exemplo, colocar no título, deixar um efeitozinho aí meio esfumaçado, né? Meio fade, um fadezinho ali, decaindo, né? Acho que seria interessante. O máximo isso, né? Não ficar enchendo muito, porque às vezes muita coisa, né? Muitos efeitos, muita cor, muitos efeitos que acabam deixando a planilha um pouquinho meio exagerada demais, um pouco circense demais, tá? Então, a simplicidade sempre é melhor nesses casos. Então, não exagere muito, coloque um efeitozinho ou outro. O interessante, deixa eu colocar aqui na minha planilha 4, é caso você queira usar esses efeitos para destacar imagens, tá? Então, eu tenho uma florzinha aqui, por exemplo, de lótus, tá? Então, vamos supor que eu queira dar um destaquezinho nela utilizando um gradiente. Olha que bacana, eu vou selecionar todo esse intervalo, tá? Lembrando que eu tirei a exibição das linhas de grade, tá? Mas se você quiser deixar, pode deixar, tá? Eu só tirei para ficar mais interessante aqui pra gente ver o efeito, tá? Então eu vou selecionar esse pedaço, depois eu alinho ela aqui no meio certinho, tá? Mas vamos selecionar esse pedaço todo aqui e vir aqui em fonte, tá bom? Preenchimento. Vamos escolher um efeito de preenchimento desse daqui, ó, que parte do centro, tá? Então a cor 2 eu vou deixar branco, para ela ficar com um pouquinho o branco nos extremos, tá? E a cor 1, que é a cor do centro, eu vou colocar um laranjadinha, por exemplo, tá? Ou então um amarelozinho aqui, vamos colocar um amarelozinho, tá? Para partir o amarelo do centro. Vamos dar um ok e veja como é que fica. Claro, né? Como as minhas células são individuais, esse efeito vai sendo aplicado célula por célula. Então, com esse intervalo selecionado, eu vou mesclar ele inteirinho para o efeito ser aplicado apenas dentro desse intervalo, de uma única vez. E aí, no caso, você consegue deixar a imagem um pouquinho destacada, né? Perceba aqui que você consegue dar um destaquezinho para algumas imagens, caso você ache necessário esse tipo de coisa, né? Dependendo do caso, não fica muito legal não, tá bom? Mas assim, caso você ache interessante dar um destaque para algumas imagens com esse efeito, seria legal, né? Nem todos os efeitos funcionariam muito bem aí, nem todas as imagens também. Lembrando que essa aqui ela é uma imagem que tem fundo transparente, tá? Então, obviamente, né, o meu gradiente vai ser mostrado através da transparência do fundo. Se a sua imagem não tem fundo transparente, então ela vai aparecer quadrada aqui com fundo branco, por exemplo, e o efeito de preenchimento não vai ficar nada legal. Como eu disse, a aplicabilidade desses recursos é meramente visual, ok? Só para deixar um efeitozinho na sua planilha, não tem aplicabilidade prática, você não vai utilizar isso aqui para deixar a sua planilha um pouco mais prática, mais funcional, tá bom? Caso você não tenha entendido, caso você tenha alguma dúvida, tá? É só deixar nos comentários, tá? Só entrar em contato também da maneira como você achar melhor. E caso você tenha alguma sugestão, fique à vontade também na área de comentários, tá joia? Te vejo então no próximo vídeo de Excel com alguma dica interessante. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço, valeu, até mais.